Pausa aí, pausa aí. Eu tava com mal. Aqui. Estão vendo vocês? Tá tranquilo. Então, beleza. Só colocar na tela lá. Acho que é essa aqui. Receber. Aqui, Daniel. Pronto. Vamos ver onde é que passa. Beleza. Então lá, pode começar, né, doutor Aldir? Pode começar. Beleza, beleza. Pronto. Sou Matheus Santos, fiquei responsável pela apresentação da monitorização com catéter de artéria pulmonar, certo? Sou residente R1 de anestesia. Tudo bem. Vamos lá. É, o catéter, o catéter de artéria pulmonar, ele foi inventado em 1970 por dois médicos, Swan e Gans, e seus colaboradores, certo? A principal finalidade desse catéter de artéria pulmonar é uma definição, é uma finalidade definida pela Força-Tarefa da ASA de 2003, certo? Da Sociedade Americana de Anestesiologia. Então, assim, principal indicação é para pacientes com alto risco de instabilidade hemodinâmica. Ou seja, é para pacientes, de forma geral, é para pacientes de alto risco cardiovascular que vai passar por uma cirurgia de alto risco, né? Então, esse catéter, ele é basicamente o que está nessa imagem. Claro, tem vários modelos, esse aqui é o modelo mais básico, tá? Então, ele tem alguns lumens, né? Ele tem um lumen proximal, tá certo? Que essa porta do lumen proximal vai fazer a monitorização da pressão venosa central. Tem um lumen distal que vai se conectar com a monitorização da pressão arterial e também da pressão de oclusão da artéria pulmonar, da pressão arterial pulmonar e pressão de oclusão da artéria pulmonar. Temos também o termistor, tá certo? Que também se conecta ao monitor, tá? Que de forma indireta ele vai conseguir nos falar sobre o débito cardíaco, tá certo? E também tem a via do balão, né? A via do balão tem uma seringa, que essa seringa já é travada no volume de 1,5 ml, para não ter problema de insuflar demais o balão e fazer rotura de artéria pulmonar, tá certo? Então, basicamente são essas vias. Tem outros catéteres, né, os mais modernos, que tem a via de saturação venosa mista, que já mostra em tempo real também, tá certo? Tem outros catéteres também que tenha acesso para o marca-passo ali intercardíaco, para passar fios, né, para colocar o marca-passo nos ventrículos, nos átrios, enfim, tem outras utilidades, tem mais lumens para isso, mas o básico é esse, tá certo? As principais medidas do catéter, né, as principais medidas diretas desse catéter de Swan-Ganz, tá? Então, ele vai nos fornecer pressão atrial direita, pressão ventricular direita também, tá certo? As pressões arterial pulmonar e de oclusão da artéria pulmonar. Também vai fornecer para a gente de forma direta o débito cardíaco e a oximetria venosa mista. Então, assim, tudo de forma direta lá no monitor. Então, ajuda bastante com esses parâmetros fisiológicos, né? E a depender desse parâmetro fisiológico, quem souber interpretar, vai tomar suas condutas devidas, tá? É bom esse cateter, né? Mas para quem sabe usar. Tem até um estudo de 1990, um estudioso lá, pesquisador lá dos Estados Unidos, tem no Miller, isso. Em 1990, ele fez uma prova de 31 questões com 496 pessoas. Essas pessoas eram residentes médicos, né? E os funcionários médicos já, os staffs, enfim. Então, teve uma média geral de 67% de acerto, né? Então, assim, ele concluiu que a maioria dos médicos, né, naquela época e ainda hoje também não sabe interpretar os dados corretos do cateter de artéria pulmonar, né? É uma informação assim que eu achei interessante. Voltando aqui, esse catéter, como é que ele é inserido? O catéter, ele de forma padrão, ele tem 110 centímetros de comprimento. A cada 10 centímetros tem uma marcação, tá? E como que a gente vai inserir esse catéter? Esse catéter, normalmente, ele é inserido na veia jugular interna direita. Pode ser também inserido na veia jugular
interna esquerda, nas veias femorais, na subclávia, certo? Mas, de forma geral, ele é na veia jugular interna direita, porque já desce retinho ali na veia cava superior, tá? Então, a partir do local de inserção na veia jugular interna direita, nós temos como saber em que posição a ponta do cateter está, né? Nós temos tanto as medidas métricas quanto as medidas do monitor, que vai formar as ondas, né? Então, assim, partindo em relação às medidas métricas, quando a gente vê que chegou a 20 a 25 centímetros, a gente vê que está no átrio direito, 30 a 35 no ventrículo direito, né? 40 a 45 centímetros na artéria pulmonar, e na posição de oclusão, que é um pouco mais distal a partir do momento que chega na artéria pulmonar, fica ali entre 45 e 55 centímetros, né? Essas medidas métricas são importantes também, né? Porque a gente vai olhar tanto para a formação de ondas quanto para a medida métrica. Então, é de forma simultânea. Passa o catéter, vai olhando para a medida métrica e vai olhando para o monitor. Chegou no átrio direito, o catéter chegou ali no átrio direito, né? Vai formar uma onda, que é a onda de PVC, né? Chegou ali no ventrículo direito, vai mudar sua morfologia, né? Uma onda maior, que é a do ventrículo direito, e assim por diante. Chegou ali no átrio, na artéria pulmonar, vai formar outra onda, até chegar na parte distal, quando o balão oclui. Lembrando que, assim que o catéter passa da veia cava superior, chega no átrio direito, o balão é insuflado, tá? Então, o balão é insuflado com 1,5 ml de ar, então ele vai seguir o fluxo de sangue, né? O sangue vai do átrio direito, ventrículo direito, né? Então, como o balão tem ar, então ele só vai seguindo o fluxo ali, fica mais fácil de fazer a passagem, né? Até ocluir na parte mais distal da artéria pulmonar, tá certo? Mais à frente eu vou falar um pouco das ondas, tá? Então, aqui é só um esboço. Então, passando o catéter sempre olhando para a morfologia da onda e olhando para as medidas métricas. É importante olhar para essas medidas métricas, porque às vezes você está passando o catéter, chega ali a 40 centímetros e não apareceu a onda do ventrículo direito, né? Por quê? Lembrando que para chegar no ventrículo direito, só basta 30, 35 centímetros. Mas se chegar a 40 centímetros e não aparecer a onda do ventrículo direito, ou se chegar a 50 centímetros e não aparecer a onda, né? Chegar a 50 centímetros e não aparecer a onda da artéria pulmonar, alguma coisa aconteceu, né? Ou seja, provavelmente esse catéter está se enrolando, né? Está formando nós, não está progredindo, está se enrolando. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tracionar, vai ter que voltar de novo o catéter para desfazer esses nós. Lembrando que antes de tracionar, tem que desinsuflar, para não gerar traumas ali dentro das cavidades cardíacas, tá certo? No Miller, fala que sempre quando você passa o catéter, ele orienta pedir o raio-x, tá certo? O raio-x de tórax. Esse raio-x de tórax é um raio-x na incidência anteroposterior mesmo, né? Geralmente o paciente mais crítico, não vai dar como fazer raio-x de perfil, é anteroposterior mesmo, tá? Então, até aqui é o raio-x, né? Passa o catéter, né? O catéter vem seguindo aqui, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, certo? Artéria pulmonar direita, pronto, foi para cá, tá certo? Então, aí, normalmente, essa ponta do catéter tem que estar 2 centímetros de aproximação aqui da silhueta cardíaca. Pronto, o catéter já está no local. Além das ondas, além das medidas métricas, confirmar também com raio-x, né? Não sei se isso acontece na realidade. Beleza. Também é importante que esse catéter de artéria pulmonar, ele tem que estar na zona 3 de West, né? Porque na zona 3 de West, os alvéolos, eles não estão preenchidos de ar. Então, a pressão alveolar não vai impactar nas pressões dos capilares, né? Na pressão arterial e nas pressões venosas. Então, para a medida da pressão de oclusão arterial pulmonar ser bem acurada, tem que estar na zona 3 de West, tá certo? É um dado bem importante isso, tá? E mais uma imagem, tá certo? Essa imagem aqui é do Miller, tá? Em relação às ondas do catéter, que todo o trajeto que o catéter faz e suas respectivas ondas, tá? A imagem do Miller, mas eu vou mostrar imagens mais na frente. Antes de falar da parte principal, vamos falar das complicações. A parte principal seria as ondas, né? Mas vamos falar um pouco das complicações da monitorização do catéter de artéria pulmonar.
As complicações graves, segundo Miller, são complicações raras, né? Acontece em torno de 0,1 a 0,5% dos pacientes que são monitorizados com cateterismo Swan-Ganz. São monitorizações raras. As complicações leves, as não graves, acontecem em mais de 50% dos pacientes, né? Vai desde aquelas arritmias temporárias, né? São as complicações mais leves. Agora, a complicação mais mortal, tá certo? É a ruptura da artéria pulmonar. Ela é a mais mortal, ela é raríssima, segundo o Miller, é 0,02 a 0,03%, porém ela é mais mortal porque mais de 50% das pessoas vão a óbito quando isso acontece. O balão insufla demais ali na artéria pulmonar e estoura a artéria, né? Pronto, mais uma imagem aqui do Miller, né, mostrando todas as complicações do catéter de artéria pulmonar, né? Ele divide, né, as complicações desde o processo de cateterização, né, as complicações relacionadas à localização do catéter e à interpretação de dados, tá certo? Durante a passagem do catéter, ou seja, na cateterização, vai surgir as arritmias, né, como eu falei anteriormente, né? Pode surgir umas arritmias que podem ser permanentes ou não, tá certo? Fibrilação ventricular, o catéter vai batendo ali nas paredes, né, do ventrículo, dos átrios, pode surgir. Fibrilação ventricular. Importante notar que, em relação ao bloqueio de ramo direito, tá certo? Pode acontecer, tá? Talvez seja mais comum do que as graves, obviamente. Mas em pacientes que já têm bloqueio de ramo esquerdo prévio, quando a ponta do catéter bate ali na parede do septo do ventrículo direito, pode ocasionar bloqueio de ramo direito. Se ele já tinha bloqueio de ramo esquerdo, vai fazer bloqueio de ramo direito, né? E aí faz um bloqueio cardíaco completo, né? Então, assim, pode ser uma complicaçãozinha grave. É importante ver o eletro antes, né? E notar se há ou não bloqueio de ramo esquerdo no paciente, antes de passar o catéter. Em relação à localização do catéter, né? Como já falei anteriormente, os nós são bastante comuns, né, na dificuldade de passagem, certo? Também pode formar, apesar de o catéter ser heparinizado, pode também formar tromboembolias, né, são complicações raras. Se o tempo de oclusão ali na parte mais distal da artéria pulmonar for um tempo de oclusão ali mais prolongado, vai interromper o fluxo sanguíneo, né? Vai haver o quê? Infarto pulmonar, tá certo? Infecções do catéter, essas infecções, para dizer que é do catéter, normalmente o principal fator de risco é o paciente já ter uma sepse prévia, né? E aí passou o catéter 3 dias depois, aí sim, se o paciente já tinha sepse prévia, 3 dias depois começou a piorar, pode ser que seja infecção do catéter, tá certo? E ali, danos do endocárdio, lesão de válvula, tudo isso pode acontecer, né? O balonete ali inflado e lesiona, né? Forma pseudoaneurisma. E uma das principais complicações também é a interpretação de dados. Porque qual a função do catéter? É gerar dados fisiológicos, né? Um paciente ali que tem mais crítico em relação à hemodinâmica, para tomar suas condutas. E como eu falei aquele dado lá anteriormente, de 1990, né, daquele pesquisador que eu falei, a maioria também não sabe interpretar. Então, se não adianta de nada você passar um catéter, que é um catéter, que é uma monitorização mais invasiva que pode existir, né, que é esse catéter de Swan-Ganz, se você não vai saber interpretar os dados, né, então vai tomar condutas erradas, ou seja, vai fazer muitas iatrogenias, isso é bastante comum. Formato das ondas, mais uma vez, então vamos lá. Então, assim, ó, o catéter, ele vem ali, né? Digamos que a gente passou ali na via jugular, interna direita, veio subclávia e chegou ali no átrio direito. Chegou no átrio direito, vai formar a onda de PVC. O Flávio já tinha falado sobre a onda de PVC na aula passada, né? Mas não custa nada falar de novo, certo? Então, a onda de PVC vai aparecer no monitor. Opa, o catéter chegou ali no átrio direito, né? Vai surgir três picos de ondas, né? Que é a onda C, a onda V e a onda A, a onda C e a onda V, né? A onda A, contração atrial, a onda C é aquela da contração isovolumétrica do ventrículo direito, né? E aí faz aquela pico de pressãozinha, né? O átrio vai esvaziando e de repente forma uma onda C, ou seja, a válvula tricúspide fechou e fez a contração isovolumétrica. Continua esvaziando, continua na diástole, né? Que é o descendo X, e de repente o átrio ele sempre vai estar recebendo sangue da veia cava superior, né? Não existe válvula na veia cava superior. Então chegou ali na diástole, relaxou e vai começar a encher.
Então, o átrio vai formar a onda V, né? Que é o final do enchimento atrial, né? E, de repente, a válvula tricúspide abre, o sangue é liberado de imediato, formando descendo Y, né? E depois ele contrai. Abre primeiro a válvula tricúspide, depois ele contrai. Contraiu, forma de novo. Beleza? Então, assim, em relação a valores, muitas referências mudam, né? Então, assim, a diastólica da pressão atrial ali em torno de 1 varia de 1 a 7, tá certo? Pressão venosa central do átrio direito varia de 1, né, na parte mais da diástole, até 7 ali na sístole, certo? Avançando, então, o cateter chegou no átrio direito, formou essa onda, inflei o balão. Agora passando pela tricúspide, chegando aqui no ventrículo direito. Note que no ventrículo direito é de fácil visualização. Você está no monitor, de repente forma aquela onda gigante ali, né? Aquela onda sistólica pulsátil gigante, ondas altas, ó. Ou seja, onda sistólica, o ventrículo direito contrai mais, né? Formando ali uma pressão ali de 15 a 30, né? Agora observa, aí pronto, chegou a sístole. De repente vai chegar, fazer a diástole do ventrículo direito. Ventrículo direito entrando diástole, né? É uma diástole também íngreme, né? Descendo bem íngreme, até o fim aqui, até essa pontinha. Aí note que essa pressão aqui diastólica do ventrículo direito, ela é igual à pressão atrial. Ela é igual à pressão atrial. Por quê? Está na diástole, o final da diástole, a válvula tricúspide ainda está aberta. Ou seja, finalzinho da diástole, a válvula tricúspide está aberta, está comunicando tanto o ventrículo direito, está comunicando o ventrículo direito com o átrio esquerdo. Então, finalzinho da diástole corresponde à pressão venosa do átrio. Opa, mudei aqui sem querer. Então, pressão diastólica do ventrículo direito é igual à pressão atrial direita, 1 a 7. Então, o mais importante disso, pressão sistólica pulsátil, pressão diastólica baixa, certo? E, e tem essa pressão diastólica do átrio do ventrículo direito, ela é baixa e ascendente, porque ela continua recebendo sangue do átrio direito, né? A tricúspide, como eu falei, está aberta, por isso que ela é ascendente, tá? E não tem um nó dicrótico, tá certo? É bem fácil essa curva aqui, é você olhar. Agora, essa parte que é ascendente, é importante saber, né? É até questão de prova, é importante saber. E saber por que que ela é ascendente, né? Porque ela continua recebendo sangue do ventrículo direito. A terceira curva, então, saiu do ventrículo direito, passou pela válvula pulmonar, chegou na artéria pulmonar, tá certo? Pronto, chegou na artéria pulmonar. O que que você vai notar? A pressão sistólica continua igual à pressão sistólica do ventrículo direito. A pressão sistólica na artéria pulmonar é igual à pressão sistólica do ventrículo direito. Por quê? Porque o ventrículo direito contrai, né? O sangue sai do ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, ou seja, vai por quê? Porque a válvula pulmonar está aberta, então tem comunicação. Se tem comunicação, são pressões iguais, certo? Então, a pressão sistólica é igual, tá certo? Porém, a diastólica é mais alta do que o ventrículo direito, tá certo? Tá aqui, ó. A pressão diastólica do átrio da artéria pulmonar direita é maior do que a pressão diastólica do ventrículo direito. Por que que ela é maior? Porque a artéria pulmonar, ela tem um espaço, ela tem um volume menor. E a válvula pulmonar fecha, então, esse volume menor, o sangue vai fazer mais força nas paredes da artéria pulmonar. Por isso, devido a esse espaço ser menor, logo, a pressão diastólica da artéria pulmonar direita, da artéria pulmonar é maior do que o ventrículo direito. E essa pressão é uma pressão descendente. Por quê? Fechou a válvula pulmonar, tá certo? Pressão diastólica direita, a pressão diastólica da artéria pulmonar é maior. Mas ela é descendente porque o sangue continua indo para frente, ou escoando para os pulmões. Então, com o passar do tempo, ela tende a descer mesmo, tende a decair mais ainda, tá? E é uma curva que parece que lembra a PAI, né? Você vê que lembra a PAI, né? Tem até o formatozinho aqui do nó de Cródio, tá certo? Para frente aqui. A quarta curva é a curva da pressão arterial, da oclusão da artéria pulmonar, certo? Então, chegou aqui na artéria pulmonar com o balonete inflado, tá certo? Mais distal o balonete inflado, né? Mais distal, mais distal, mais distal, até ele encunhar, tá certo? Que esse W aqui é wedge, né? Que é cunha em inglês, tá certo?
Então, quando ele encunha, forma a pressão de oclusão, tá certo? Pressão de oclusão de artéria pulmonar, ou PCWP, que é uma sigla em inglês também, tá certo? Pressão capilar de encunhamento da artéria pulmonar, tá certo? É a mesma coisa. Então, essa curva ela já achata mais. O que essa curva vai nos dizer? Se ocluiu toda a passagem de sangue que vinha do ventrículo direito, artéria pulmonar, chegou aqui no finalzinho, o sangue não passa mais. Ou seja, não sei se vocês estão vendo, vou dar um zoom aqui, mas o sensor da parte distal fica aqui na pontinha. Então, o sangue que vem aqui do ventrículo direito não vai chegar mais aqui nesse sensor. O sensor só vai receber pressão do átrio esquerdo. Então, toda a pressão que vem para esse sensor é uma pressão retrógrada, tá certo? É uma pressão retrógrada do átrio esquerdo, tá? É uma pressão retrógrada. Então, a curva é semelhante com a PVC. O átrio esquerdo se contrai, vai formar a onda A, vai formar também a onda C e a onda V, tá certo? Só que de forma retrógrada. Então, podemos dizer que a pressão de oclusão da artéria pulmonar é a PVC do lado esquerdo. A pressão de oclusão da artéria pulmonar vai fornecer pressão do átrio esquerdo, tá certo? Uma pressão ali em torno de 4 a 12 milímetros. Pronto, falamos das ondas normais, certo? Nesse momento aqui, a gente falou das ondas normais, tá? Agora, vou falar das ondas anormais, tá certo? Também essa aula foi toda baseada no Miller, tá? Então, assim, a gente sabendo das ondas normais, a gente sabe interpretar mais ou menos as ondas anormais. Vamos lá, insuficiência mitral. O que é que não funciona? A válvula mitral. Então, o átrio esquerdo vai estar engurgitado, tá certo? Se o átrio esquerdo vai estar engurgitado, suas pressões vão ser maiores. Então, nós temos em relação à pressão da artéria pulmonar, em relação à visualização da artéria pulmonar, e vamos comparar com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Só um adendo. Eu esqueci de falar que essa pressão de oclusão da artéria pulmonar é uma pressão passageira. A gente infla o balão, vê a pressão, depois desinsufla, tá certo? Não é constante, tá? Então, vamos lá. Insuficiência mitral, muito sangue no átrio esquerdo regurgitando. Logo, suas pressões sistólicas vão ser maior, na pressão da artéria pulmonar. Sistólica maior, tá? Na de oclusão da artéria pulmonar, também são pressões com picos altos, tá certo? Ondas V altas. Ondas V são as ondas de enchimento, tá? Então, o átrio esquerdo vai encher mais. Vai encher mais. Logo, sua pressão vai ser maior. A diferença da pressão arterial pulmonar, da de oclusão da artéria pulmonar, da POAP, é que na insuficiência mitral, na pressão de artéria pulmonar, tem essa onda bífida, tá certo? A principal diferença é essa. A estenose mitral, o que acontece? A válvula mitral está estenosada, tá? Está estenosada. Em ondas A, as ondas A também são elevadas, as ondas sistólicas, né, que a onda A também é elevada, né? Porque está estenosada, vai dar mais força para contrair o átrio esquerdo. Quando a gente quer só medir as pressões do coração esquerdo, do átrio esquerdo, ou seja, a gente insufla o balão, eu só medir a pressão do átrio esquerdo, insuflei o balão. Então vamos lá, o átrio esquerdo tenta contrair, mas é uma contração ali que exige uma pressãozinha maior, porque a válvula esquerda tá com um orifício menor, né? Só que nesse gráfico aqui, o que acontece? Eu não coloquei onda A, não tem onda A. Pressão de oclusão não tem onda A. Por quê? Por que não tem onda A? Porque muitas vezes, paciente que tem estenose, né, tem algum problema ali no átrio, tem alguma disfunção do átrio, seja lá por estenose, né, vai ter problema ali, vai ter problema elétrico ali, né, então o átrio não vai ter onda A, não vai ter onda P, né, são pacientes que têm fibrilação atrial pré-existente, né. Então, assim, estenose mitral, né, vai ocasionar isso em muitos pacientes, fibrilação atrial. Logo, não tem onda A. Mas, assim, dificuldade escoal. Você vê que a onda V, o átrio esquerdo está cheio, mas agora o descendo Y é bem lento, está escoando pouco. Ó. Por quê? Porque está estenosado, o orifício é pequeno, então vai demorar. Então, a principal característica da estenose mitral é essa, tá certo?
Claro, gente, essas ondas aqui, né, bater o olho e dizer, insuficiência mitral, estenose mitral. Não, tem outras patologias, né, insuficiência cardíaca, né, enfim, muita congestão no átrio, né, vai gerar esses retornos de sangue, essas regurgitações, né. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar, né. Tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco, né? Então, ali tem líquido demais entre o pericárdio, entre a serosa do pericárdio e a mucosa ali do pericárdio, né? Tem líquido demais. E esse líquido comprime, né? Comprime. Então, o átrio ali ele tá sob pressão externa, né? Então, ele vai ter sempre pressões altas, ó. Uma onda A mais elevada, uma pressão de enchimento ali mais elevada também, tá certo? Agora, para esvaziar, é bem facinho, ó. O X no instante, ó, esvazia bem de boa aqui. Então, a descida da onda X aqui é o que mais marca o tamponamento cardíaco, essa descida da onda X, tá certo? Ou seja, a diástole é mais, o esvaziamento é mais tranquilo. Constricção pericárdica é mais ou menos parecido, né? O coração ali é parecido com o tamponamento cardíaco, constricção pericárdica. São ondas A e V elevadas, né? Só você perceber que o átrio os átrios, né, como ele tem menos musculatura do que os ventrículos, né, a gente acaba que presta atenção mais aqui na PVC, tá certo? A gente vai olhando aqui para PVC, tanto na constricção quanto no tamponamento cardíaco. O que vai acontecer na constricção? Pressões altas, né, de onda A, de onda V, mas assim, constricção cardíaca no Miller fala que forma um formato de M ou W, né, no traçado da PVC, e o sinal da raiz quadrada, né, que seria mais ou menos isso aqui, esse platôzinho aqui, tá certo? Agora sim, falei de tudo, né? Para que serve a pressão de oclusão da artéria pulmonar? Para que passar, né? O que a gente quer como objetivo principal? Um dos objetivos principais, né? Além de eu falar daquelas medidas diretas de débito cardíaco, né? De saturação venosa, de medidas diretas de pressão, como falei anteriormente. A gente consegue calcular a pré-carga do ventrículo esquerdo, né? Com a pressão de oclusão da artéria pulmonar, certo? Então, assim, ó, o ventrículo esquerdo, o que acontece? Olhando aqui esse gráfico, o ventrículo esquerdo é a linha preta, tá certo? E a pressão do átrio esquerdo é a linha vermelha. Então, vamos lá, aqui, ó. A onda P aqui do eletrocardiograma, contraiu o átrio, certo? Se o átrio contraiu, né? Aí a pressão atrial esquerda vai aumentar, onda A, contração atrial. O átrio contraiu. Consequentemente, se o átrio está contraindo, o ventrículo está em diástole. Então, o ventrículo está recebendo sangue do átrio. Recebe, está em diástole, de repente o sangue começa a entrar com uma certa quantidade, começa a aumentar também a pressão do ventrículo esquerdo, né? Até chegar ao ponto Z. O átrio está contraindo. De repente, a pressão do ventrículo esquerdo já está subindo aos poucos, porque está enchendo o sangue que vem do átrio. Esse ponto Z é a porçãozinha, é uma interseção, que é o último momento em que a válvula tricúspide está aberta. Então, o átrio esquerdo, né, joga sua última gota de sangue no ventrículo esquerdo, ou seja, a válvula tricúspide está aberta. Se a válvula tricúspide está aberta, consequentemente, lembrando ali da relação da comunicação das válvulas abertas, né, a pressão diastólica, consequentemente, a pressão diastólica nesse ponto Z do ventrículo esquerdo, certo? Vai ser igual à pressão do átrio esquerdo. E para medir a pressão do átrio esquerdo, não tenho que incluir a pressão da artéria pulmonar. Então, assim, ó, eu consigo predizer o valor da pré-carga. Ó. Pré-carga é igual. Definição de pré-carga: volume diastólico do ventrículo esquerdo, não é isso? Pressão de oclusão da artéria pulmonar esquerda. Como eu expliquei aqui agora, ó, ela vai corresponder à pressão diastólica final por quê? Que é o último momento que a válvula mitral está aberta. O último momento que a válvula mitral, falei tricúspide, né? Mas é o último momento que a válvula mitral está aberta, recebendo a última gota de sangue do átrio esquerdo. Tá? Então, assim, então a pressão de oclusão da artéria pulmonar é igual à pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Simples, certo?
se essa pressão da artéria pulmonar, de oclusão da artéria pulmonar é igual à pressão diastólica do ventrículo esquerdo, e a pressão diastólica do ventrículo esquerdo, de qualquer forma, vai se correlacionar com o volume diastólico do ventrículo esquerdo. Então, a gente consegue ter uma predição, né, do volume diastólico, ou seja, com a pressão de oclusão, a gente consegue definir a pré-carga. Opa, pronto. E aí, a gente também consegue. Lembre que lá no início da aula eu falei de um dos lumens do catéter de artéria pulmonar, que é o termistor, né? Então, esse termistor, ele consegue nos fornecer o débito cardíaco, tá certo? O termistor consegue fornecer o débito cardíaco. Antigamente, os termistores, você tinha que ir lá, né? Olhando aqui para essa figura, você ia lá na válvula lá no lumen lá do termistor, você jogava água fria, tá certo? No átrio direito, tá certo? Então, água fria aqui, esse azulzinho, ó. E tem um sensor do termistor aqui no catéter, que é antes do balão, tá? Então, a água fria vem e passa aqui pelo sensor. Então, o sangue é quente, mas de repente o sensor vai sentir algo frio, ó. Aí a gente vem aqui no gráfico, certo? Se por acaso esse tempo dessa águazinha fria até chegar no sensor, que é o ponto B, tanto o ponto B aqui quanto o ponto B aqui, tanto faz. Se for um tempo muito prolongado, tá certo? Esse gráfico aqui é um gráfico onde o X, na abscissa aqui é o tempo, tá certo? E na vertical aqui, na verdade, a abscissa é a vertical, né? Confundi. Então, é tempo vezes temperatura. Então, assim, se... Ixi, puta que pariu. Tá. Então, tá. Então, assim, se demorar demais, se o tempo for muito prolongado, a área é grande, né? Então, assim, quanto maior a área, menor o débito cardíaco, né? Se a água fria demorou até chegar aqui no ponto B, né? O azulzinho aqui é a temperatura, ó. Joguei água. Demorou, chegou aqui, demorou demais para chegar na temperatura fria, mas chegou. Mas o gráfico é grande, logo o débito cardíaco é pequeno. Agora, se joguei água fria e de repente já chegou a temperatura, já sinalizou que baixou a temperatura lá no termistor, é porque o débito cardíaco tá alto, né? De repente, ó, em pouco tempo já registrou. Não sei se vocês entenderam, mas é algo simples. Não tem nada demais, não. Então é isso, assim, eu falei de uma forma bem geral, assim, do cateter de Swan-Ganz, certo? Claro, tem vários outros dados para a gente conversar também, né? Em relação a calcular saturação venosa mista, o próprio monitor faz isso, né, obviamente. Mas, enfim, resistência sistêmica, resistência pulmonar, enfim. Mas é isso, foi bem por cima mesmo, certo? Aqui as referências foi do Miller e essas figurinhas que eu tirei aqui foi da Nestevil mesmo.